Olá pessoal, eu estou gravando mais uma videoaula sobre gerência, sobre um sistema que a gente utiliza na administração, que é a gerência de processo. Aquilo que o engenheiro faz está muito ligado com isso. Também estou aproveitando como é a nossa última visão, eu vou deixar um exercício para vocês amanhã, provavelmente, para que vocês possam... Hoje eu já deixo o exercício, amanhã eu vou resolver deixar só o exercício para vocês fazerem durante o tempo de aula para entregar no dia da prova. O que esse exercício é? Esse exercício são algumas das questões que vão cair na prova, que já serve como uma revisão de toda a matéria para vocês sobre G2. Então vai ficar muito fácil para vocês fazerem a prova, para vocês se orientarem sobre os vídeos que eu vou utilizar, né? Porque serão aqueles, é só rever os vídeos que eu passei para vocês, que vocês conseguem facilmente fazer a prova de G2. Então, hoje eu vou só encerrar a nossa matéria explicando um pouquinho sobre a gerência de processo. A gerência de processo, a gente já viu uma parte. Agora a gente vai ver o que é um processo que pode ser usado na engenharia. Primeiro, o processo é uma série de tarefas que são interligadas de maneira lógica, que produzem resultados que são visíveis. Então, quando eu tenho um cliente, o resultado e o processo, eu consigo interligar uma situação de maneira lógica. Na realidade, na engenharia, a gente tem diversos processos. Então você tem, vocês sabem melhor do que eu, o processo primeiro de preparo de terreno. Preparo de terreno para quê? Para que seja colocado em cima a obra. Então, você vai ter que fazer fundações. Então tem avaliações, tem fundações, tem todo um projeto que é chamado de projeto estrutural. Então eu vou ter que usar sapatas, eu vou ter que usar colunas para colocar vigas, para estruturar esse processo. Isso é um processo. Esse processo pode ser unificado com outro processo, o processo de colocar paredes, janelas, portas. Eu tenho processos. Telhado, processos. Esse processo tem que estar terminado para que tenha um processo de telhado. Então, eu tenho que botar a estrutura para botar o telhado e depois botar as paredes ou fazer no mesmo tempo. Processo. Gerência de processo. Então, nas empresas, que também dá para adaptar para a engenharia, eu tenho dois tipos de processos principais. Processos que são chamados gerenciadores, que estão ligados com o desenvolvimento de novo produto, criação de demanda, obtenção de pedidos para o cliente. E processos que são capacitadores. Então, a engenharia trabalha com processos gerenciadores que estão: quem vai comprar minha obra? Qual é o novo produto que eu estou desenvolvendo para vender? Quais são as vantagens dele? Quem serão os meus clientes que eu posso estar vendendo? Eu posso estar vendendo antes de ter a obra pronta. E processos capacitadores, que são compras, produção, atender pedidos, a logística, contas a receber. A gente chama de processos capacitadores, que levam a tudo ao atendimento dos clientes. É assim que nós trabalhamos na administração, com processos gerenciadores e processos capacitadores, que é o trabalho propriamente dito. A engenharia tem esse processo capacitador e tem o processo gerenciador. Bom, a categoria desses processos. Primeiro a gente chama de processos que são essenciais, que converte inputs em outputs de maior valor para o cliente.
ou seja, que converte aquilo que o cliente vai dar importância. Tem processos de infraestrutura, que criam e administram a infraestrutura que são usados nos processos essenciais e alavancam ele. Os gerenciadores que dirigem os demais processos e os capacitadores que mantêm um ou mais processos e fornecem insumos indiretos para os processos. Como que isso acontece? O que eu preciso fazer na gerência de processo? Primeiro, identificar o processo que é crítico. O ponto crítico na minha vida. O processo crítico. Por que identificar esse processo crítico? Porque nesse processo crítico é onde eu vou gastar mais, aonde eu vou demorar mais, aonde vai me ter mais problemas. Então eu identifico o que vai ser crítico em toda a estrutura do processo. Vejo os processos que eu vou fazer, divido eles. E aí o que eu vou ver? Quais são as funções que precisam? Então vocês vão ver que a obra vai precisar de gente terceirizada para fazer telhado, gente para fazer a estrutura, gente para fazer, são funções. E vejo as atividades e tarefas que essas pessoas vão desincumbir em cada um dos processos. Dando importância ao processo crítico, mais difícil, que leva mais tempo, consome mais recursos e terei mais problema. Então eu começo verificando isso. Vamos entender como é que se organiza essa gerência por processo. Ela se organiza eu vendo cada um dos setores, a tecnologia, os custos, os prazos, as cotas, os lucros, que são objetivos da organização, em termos de novos produtos, de compras, de comercialização, que são objetivos do processo. Então eu desenvolvo, eu fabrico, eu vendo, eu atuo nas finanças. Eu desenvolvo uma obra, eu fabrico certas coisas, também pode estar fabricando coisas, eu vendo, e finanças são processos essenciais. Para isso se usa algo que vocês já vocês têm um videozinho, uma videoaula só sobre esse assunto, o PERT CPM. PERT CPM, aqui está PERTCOM, não é PERTCOM, é PERT CPM. PERT CPM, aqui é PM. Tempo ou prazo, se preocupa quando a gente decompõe e interliga as atividades, a gente analisa recursos, a gente analisa custos, que é o PERT custos. Então as redes PERT CPM, aqui está certo, ó, CPM, a gente prevê, programa, coordena, executa, replaneja. Replaneja as tarefas, coordena as tarefas, executa, controla as tarefas. Bom, o risco dos processos está onde? Risco de um projeto está na possibilidade de fracasso em um ou mais componentes. Então, aonde que vai ter o meu processo crítico? O meu processo crítico vai estar no prazo, no custo ou em alguma atividade. Que fator envolve esse risco do processo crítico? O porte. Quem é envolvido e quem vai ser afetado por esse setor? O impacto das mudanças. Alguns processos fazem mudanças ambientais, fazem mudanças geológicas, o impacto das mudanças. O conhecimento técnico do pessoal, o comprometimento das pessoas em trabalhar. O gerenciamento deficiente, alteração no comando. Eu mudo muitas pessoas ali. A falta de planejamento, as frequentes mudanças no projeto. Eu começo um projeto com um engenheiro, depois tenho que pegar com outro. A falta de uma continuidade. Ou inovações tecnológicas que eu ainda não domine. Eu comprei uma máquina que é alta tecnologia e ainda não tenho domínio. Aonde que está o risco? O risco está nesse fracasso que pode acontecer em razão desses fatores. Hoje era isso, pessoal. Depois eu vou deixar também o exercício para vocês.
e nós teremos a G2. O exercício você já tem a revisão completa de toda a matéria que vai cair na prova. Revejam os vídeos que estão naquela matéria para poder resolver aqueles exercícios. E aí vocês conseguem. Abraços a todos, então.